Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha então o nosso evangelho aqui do Centro Espírita Allan Kardec de Caxias do Sul. Sejam todos muito bem-vindos. Então, que hoje, neste dia que nunca se repetirá, um dia inédito, um dia que só existirá hoje, com todo o aprendizado do que eu já vivi, mas também com toda a construção que eu posso fazer hoje para viver o amanhã. Que possamos ser mais luz, mais amor e sermos mais exemplos próximos ao Cristo do que afastado dele. E que assim seja. Bom, hoje o nosso evangelho, então, vamos aqui então no capítulo 8, no item número 17. E o capítulo número 8 fala sobre os bem-aventurados, os que têm o coração puro. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Sempre bem questões bem pontuais do evangelho, né? Então, vai dizer aqui no texto: se a vossa mão é a causa do escândalo, cortai-a. Figura energética esta, que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda a causa de escândalo, isto é, de mal. Arrancar do coração todo o sentimento impuro e toda a tendência viciosa. Quer dizer também que, para o homem, mais vale ter cortada uma das mãos antes que servir esta mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conhecer, para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quer que aprenda sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave para que as decifrar. O Espiritismo a faculta. Ou seja, está dizendo aqui que para a linguagem daquela época tinha que ser dessa maneira, né? Que se a gente for tomar isso aí ao pé da letra, seria muito ridículo e até é, incongruente mesmo com o próprio pensamento cristão ou pensamento religioso, né? Como é que nós vamos ser contra a violência, mas dizer que seria melhor sofrer uma violência de arrancar uma mão, por exemplo, né? Então é bem essa questão. E a chave que o Espiritismo revela é a chave da reencarnação. Em alguns momentos, nós mesmos, lá no plano espiritual, pedimos: não, meu Deus, me ajude a ter uma saúde talvez frágil, porque eu, com saúde plena, vou fazer muito mal para as outras pessoas. E a gente vê muito isso acontecer, né, gente? As pessoas com a saúde plena, com todo o seu vigor físico, com sua inteligência, usando isso para o mal. Quantos profissionais que ganham dinheiro, ganham a vida para poder dificultar a vida do outro, de arrumar meios para conseguir mais verba explorando os próprios irmãos. Por exemplo, a questão da industrialização em todos os cantos do planeta. As pessoas até hoje glorificam e vangloriam muito os donos dessas empresas. Os Matarazzo em São Paulo, os Rockefeller nos Estados Unidos e por aí vai, né? Mas sabemos muito bem a custa de quem e de quem. As condições, por exemplo, de trabalho eram mais de 16 horas de trabalho por dia. As pessoas eram exploradas. E se vocês observarem, ler um pouco, estudar um pouco, vocês vão perceber que quando essas empresas queriam ganhar mais lucro e mais dinheiro, diminuíam os salários, por exemplo, e aumentavam as cargas horárias de serviço. Mas bendito seja também o trabalho, né? É a chave da reencarnação. Quantos de nós que se não tivéssemos também essa dureza no trabalho estaríamos fazendo bobagem? Quem dirá se nós que estamos aí tanto no trabalho, tão focado, tão pontual, precisando dele, não fomos ontem os cavaleiros que saímos cidades afora, destruindo vilas e famílias. Então, para que nós não usemos a nossa energia para destruir vilas e famílias, vamos trabalhar. Mas então é a chave da reencarnação que vai dizer isso. Então, se por um lado eu vou explorar muito as pessoas, então que eu seja melhor eu estar freado do que fazer isso e sair com mais débitos. E por outro lado, se eu com plenas capacidades não for capaz de fazer bem para mim e para o outro, então que eu seja então limitado em outras questões, né? Então isso vai nos dizer
o quão nós não podemos olhar para o outro como inimigo. E até falando dessas questões de trabalho, né, nós devemos tomar muito cuidado, porque o funcionário parece ter raiva do patrão e o patrão parece ter raiva do funcionário. Somos cristãos, somos irmãos. O dia que um se colocar no lugar do outro e entendermos que somos filhos do mesmo Pai, nós não vamos nos ver como inimigos. Porque o maior inimigo nessa causa, você mesmo. Nós mesmos somos os inimigos. Pai, que possamos nós compreender os vossos ensinamentos que vieram através do Cristo e de outros irmãos em luz que reencarnaram para nos relembrar vários ensinamentos. Que a luz que desejamos entrar na nossa casa possamos também emaná-la. Que possamos ser irmãos dos nossos irmãos. Que possamos ser luz na vida de quem está próximo, seja da família, do trabalho, dos amigos distantes, os conhecidos, os parentes. Lembrando que os nossos maiores desafios são de quem está perto de nós e que possamos vencer os desafios, nos recordando que irmãos nós somos. Gratidão por este evangelho, por esses estudos. Lembrando que em breve a nossa casa estará então de portas abertas para receber o público e assim que tiver, divulgaremos nas redes sociais. Um grande abraço e você pode também promover o evangelho no seu lar, dessa forma simples. Se sentir à vontade, um copo d'água, uma oração, uma leitura edificante, um comentário. E ainda que você faça isso sozinho ou sozinha, fazer, poder fazer em voz alta. Isso é importante para emanação da energia. Muito obrigado.